Se tem história, tem voz. Se tem Piscinate, tem emoção. Vem com a gente celebrar os 40 anos da nossa escola no Rebobina Piscinate. Há 4 décadas nasceu uma escola, e com ela milhares de memórias e vidas transformadas. Está no ar o especial Piscinate 40 anos. Um mergulho na memória e no coração de quem fez parte dessa caminhada. Está no ar o Rebobina Piscinate. Eu sou a Isabelle. Eu sou a Laís. E hoje nós estamos aqui com o Inácio e com a Fran. Bom dia, pessoal. Bom dia. Hoje nós queremos falar um pouquinho com vocês sobre a vinda de vocês aqui na escola, como que foi, como vocês chegaram aqui, quando vocês chegaram, o que foi a primeira coisa que vocês atuaram aqui? Bom, eu cheguei em Sinop e no Piscinate em 2013, como técnica administrativa, envolvida no município de Itaúba. Trabalhei um ano como técnica administrativa. Em 2014, iniciei a minha jornada como secretária escolar aqui na unidade. E eu trabalhei até 2023 na função de secretária escolar aqui na escola. Então, eu tive na Escola São Vicente de Paula durante 10 anos, né, de 2010 a 2020. E aí houve um seletivo, e nesse seletivo, então, a gente tinha que escolher alguma escola. E a que mais me chamou a atenção foi o Piscinate. Porque, assim, a gente sabe que são 4 décadas de muita história, né? E a escola aqui ela é muito renomeada, de modo especial na sociedade sinopense, né? Então, isso me chamou muita atenção em comparação com outras escolas que seriam um tanto mais novas, mas não tinham essa grande história, né? Isso me chamou a atenção e eu escolhi aqui o Piscinati para atuar na direção. Assumi a função de diretor escolar. Sabe o ano que isso aconteceu e como era a estrutura da escola? Então, eu cheguei aqui em 2022, se não me engano, 22 e 23. 21, né? 3 anos. 3 anos, né? Então, eu cheguei em 2021. A princípio, o seletivo era feito para 2 anos, e aí depois eles estenderam mais um ano, né? Fiquei os 3 anos aqui. E qual que é a outra pergunta mesmo? Como era a estrutura? Como era a estrutura? Bom, eu logo de cara já senti um grande desafio, né, assumir os trabalhos aqui nessa unidade escolar. Até porque, assim, a gente sabe que é uma escola um tanto antiga e ela tem muitos desafios, principalmente estruturais, e que não é algo muito fácil de reverter uma situação assim. Mas a gente encarou isso da frente e eu dei o meu melhor, embora assim a gente foi muito limitado com relação a recursos e os projetos, né? Então algumas ações aconteceram. Gostaríamos de ter feito muito mais, mas assim também o tempo não foi muito longo e o pouco que a gente fez, então a gente acreditou que eu dei o meu melhor e espero que tenha sido diferente. Em que ano que ela chegou e como era a estrutura da escola? Eu cheguei em 2013. Piscinate, algumas vezes, vamos dizer assim, impressiona, não de uma maneira positiva, por ser uma estrutura antiga, né? É uma escola antiga, já tinha seus 20 e poucos anos quando eu cheguei, quase fazendo 30, e muitas demandas, né? Muitas demandas, calçadas, salas, e eu trabalhei com 3 gestores diferentes, 3 diretores durante a minha jornada. E cada um fez a sua contribuição conforme pôde e conforme a realidade da época, né? Foram feitas algumas reformas na cozinha, reformas em piso de sala, reformas no telhado. Passamos por muitas reformas durante esses anos e foi sempre uma busca constante e uma reforma geral, que ainda não aconteceu. Gostaria muito que tivesse acontecido enquanto eu estava aqui, mas eu torço muito para que ela ainda aconteça, porque o Piscinati é uma escola que merece, por toda a história que ela carrega, a história de muitas pessoas. E, como o Inácio falou, assim, são histórias, são vidas que foram construídas baseadas
nessa unidade escolar, não só de alunos, mas como de profissionais também que passaram. E a gente reza para que saia logo essa reforma, né? Eu acho que é uma das próximas aí, porque é uma escola que merece, precisa da reforma. É uma estrutura boa, né, comparado com algumas outras unidades, mas ela precisa de muitas adequações ainda. Eu queria saber um pouquinho, por que vocês escolheram trabalhar nessa área? No caso, a senhora trabalhou na secretaria, como diretor, como foi para ingressar nessa área? Então, a princípio, me formei em filosofia em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e aí eu tinha essa formação em licenciatura, né? Aí eu cheguei em Sinop, logo de cara, assim, eu tive intenção de atuar na educação, mas que como o ano letivo já tinha se iniciado e eu precisava me sustentar, me manter, aí o que que aconteceu? Eu migrei para um trabalho privado, né, numa empresa, no setor financeiro e também na contabilidade. Fiquei um bom tempo, né, 8 anos, 8 anos e meio, se não me engano. E aí eu percebi, nesse meio tempo, que não estava muito legal. Eu não estava me sentindo muito bem nem realizado. E aí, repensando, eu decidi, então, assumir aquilo de fato em entrar na educação. Aí surgiu uma vaga, né, entrar como, né, professor interino, e aí começou a tomar gosto, assumi o concurso em 2014 e estou até hoje aí, firme e forte. Bom, eu fiz o concurso. Quando eu me inscrevi para o concurso, eu ainda estava no terceiro ano do ensino médio, era mais para um teste de conhecimento. E Deus sabe as portas que abrem, então fui aprovada no concurso. A minha ex-sogra já trabalhava na área administrativa da minha escola, na escola de Itaúba, então eu conheci um pouquinho da realidade. Ela me abriu esse caminho. Então, quando eu fui aprovada no concurso, eu iniciei o trabalho no início do ano como técnica administrativa de contrato temporário para ir aprendendo o serviço. E eu assumi logo no mesmo ano, no mês de setembro, a posse do concurso. A função de secretária escolar, me falaram que eu tinha uma aptidão, que eu tinha uma certa aptidão para a função, e era uma fonte de renda extra, né? Quando eu iniciei, era a única opção de ganhar um pouco a mais, né? Como os professores podem pegar mais aulas, os técnicos administrativos não. Então, a minha possibilidade de ganhar um pouquinho a mais era assumindo essa função. E é uma função que eu gosto, e as pessoas com as quais eu trabalhei na função, na época, a Cristina e Itaúba e a Gladys aqui do Sinat, são funcionários espetaculares, assim. A Gladys acho que é um grande exemplo. Eu acho que tem que ser mencionada nesse podcast. Não está mais conosco, mas são pessoas assim que você olha como profissional e fala assim: se eu chegar a 1%, vou ficar muito feliz. Então, tá tudo certo, eu tô aí ainda. Qual que você acha que é a importância do concurso para a sua trajetória pessoal? Olha, o concurso em si, ele nos dá uma estabilidade muito importante enquanto financeiro, né? Uma segurança financeira que em outras áreas a gente acaba não tendo. Né? Quando você está no comércio, você desagradou o patrão, você pode sair. Não que o Estado não tenha regras, existem regras, mas são situações que o servidor tem que desabonar muito o seu código de ética, as leis, para que ele seja demitido. Existem as regras, elas têm que ser cumpridas, têm as orientações e as leis, mas de forma pessoal, o concurso e o plano de carreira do Estado me proporcionou um crescimento e uma estabilidade que fez toda a diferença para minha vida. O senhor chegou a dar aula? Sim, eu trabalhei em sala de aula durante um grande período aí de 2010 a 2016, quando eu assumi a coordenação. Aí depois eu fui assumir a função de diretor escolar. Aí assim, eu fiquei um ano na coordenação, né, da Escola São Vicente,
E aí eu tomei um pouco de gosto pela questão da gestão, né? Mas eu tive sempre um pé atrás, digamos assim, um certo medo em assumir, porque é uma responsabilidade muito grande. E a gente vê que na configuração atual a responsabilidade está sempre maior ainda, né? Então, assim, diante disso tudo, eu fiquei receioso no momento que eu recebi o convite. Mas aí eu tenho que lembrar, nesse momento, e agradecer também a professora, a diretora Marisa Sauer, né, que me auxiliou, me apoiou, explicou certinho como funciona, né, e ela ainda reforçou que eu tinha essa aptidão, né, essa função. E repensando aí, acabei aceitando e já tem 7 anos que eu estou nessa função. A senhora tem alguém que te influenciou a ser quem é hoje? De modelo de secretária escolar, eu acho que essas duas pessoas foram muito marcantes na minha vida, né? E ao longo da minha, que é a Cristina, né, de Itaúba, e a Gladys, aqui do Sinat. E ao longo da minha vida, eu conheci excelentes profissionais dentro da função, né? São colegas que eu divido experiências, a gente troca experiências e angústias e ajudas até hoje, que são os profissionais aqui de Sinop. Nós sempre estamos nos ajudando, né? Mas essas duas pessoas foram as duas referências que eu tive como secretária escolar para iniciar na carreira. E, como eu falei para vocês, sim, eu acho que o nome que, infelizmente, vocês não vão poder entrevistar, mas que tem que ser mencionado, que foi extraordinária, é a Gladys. Como faz para ser diretora e secretária? Fale mais sobre isso. Você se refere ao processo? Então, existe um determinado período em que abre as inscrições, que é para fazer o processo de adesão, né? Então, assim, depende de cada momento. Em tempos atrás, nós tínhamos o processo eletivo. Então, assim, a comunidade escolar, alunos, pais, a comunidade escolar como um todo, né, votava e escolhia o seu diretor, né, diante daquele que se lançava candidato, né? Aí depois a nossa Secretaria de Educação mudou as regras e passou a ser seletivo, né? Não era mais eletivo, mas seletivo. Então aí se realiza uma prova, uma entrevista com a psicóloga, né? Uma equipe toda, e aí diante da pontuação, então aí se assume essa função, que é o que aconteceu e está acontecendo agora nesses últimos tempos aí. A função de secretária escolar, quando eu iniciei, era um cargo indicado. Então, ele era, até falava-se que era um cargo de confiança do diretor escolar na época. Então, era normalmente um servidor técnico efetivo, mas que o diretor indicava. E de uns anos para cá, de 2021, quando você entrou, né, já foi seletivo. Sim, E daí esse processo ele é feito por seletivo mesmo, avaliação. Entrou a entrevista na última e agora a gente aguarda os próximos capítulos. Eu queria saber um pouquinho da sua visão. Você acha que a sua visão, como você passou pela sala de aula, agora você é diretora, a sua visão dos alunos mudou alguma coisa? Com o passar do tempo, a gente sabe que esse público ele vai alterando, né? A gente sabe que com o passar do tempo, a tecnologia vai aprimorando, as coisas são diferentes. E as pessoas, elas mudam também. E a gente vê que o perfil do estudante que nós temos hoje, ele também ele está um pouco diferente do que era alguns anos atrás, né? Então, o que nós temos que fazer é elaborar estratégias e criar maneiras de entender esse nosso estudante de hoje. A gente não pode mais olhar a educação, o estudante em si, com uma visão de alguns anos atrás, por exemplo, né, onde que não se tinha inserido ainda a tecnologia na sala de aula. Isso é imprescindível, isso não dá para mais conceber uma educação longe da tecnologia, porque é isso que o estudante vai encarar depois que sair da escola. Então, o perfil mudou e é necessário
essa atualização, essa modernização da própria educação, que é para atender os tempos contemporâneos e atuais. Então, é necessário. E assim, qual você acha que é a sua visão sobre os alunos? Acho que a fala do Inácio ela é bem pontuada e essas gerações elas vêm cada vez com as suas particularidades, com as suas diferenças. Acho que uma coisa que vale salientar também é que nós temos geração agora pós-pandemia, então teve muitas mudanças, as questões digitais foram afloradas de uma maneira muito rápida, né? Elas foram inseridas na educação, não foi uma coisa gradativa, simplesmente ela aconteceu. Então, houve a aula online, ela foi uma coisa que era a única possibilidade, houve o apostilamento muito drástico, sempre foi um sonho, eu acho que, enquanto educação falada, um material estruturado, igual se tem hoje. Mas quando ele aconteceu, foi uma coisa assim, muito rápida. Então, talvez ele não foi tão bem desenhado, né? Tão bem feito na época. Claro que a gente vê muitas melhorias, né? Mas a evolução dos alunos e da tecnologia é uma coisa que é visível. E a gente vê, eu até comentei essa semana com o Inácio, nós estamos vendo gerações de alunos mais agitados. É uma coisa que eu comentei essa semana, né, Inácio? Sim, sim. Assim, a gente vê as turmas que estão entrando, que elas estão cada vez mais agitadas. Então, provavelmente isso é um desenrolar do que vem acontecendo com essa inserção da tecnologia até dentro das casas, né, dos alunos, na escola. Então, aí cabe à escola agora, que vocês viram que esse ano teve a proibição do telefone. Então, a escola está reorganizando e se reestruturando para receber essas novas gerações de uma maneira educativa, correta, né, para que seja proveitoso as aulas e que os alunos tenham essa capacidade de entender o momento de estar utilizando as mídias para alguma coisa, para diversão, para aprendizado. Mas essas gerações são as evoluções e a gente tem que ir aprendendo a lidar e a construir. Vocês eram aqui do Piscinati, por que saíram? Acabou a gestão? Foi para onde? Quando eu fui fazer o seletivo, por já estar muito tempo na escola, existia uma cláusula nesse processo seletivo que quem já estava, não vou te falar certo quantos anos, mas um X de tempo não poderia mais continuar na mesma unidade escolar. Então eu tinha que optar por uma outra unidade escolar. Dentre as opções de Sinop, a escola de Jaume Guilherme, estamos hoje, é uma das que está mais próximas da minha casa. Então eu optei por tentar a função na escola de Jaume e deu certo. Para voltar um pouquinho atrás, vocês acham que a rádio, por exemplo, nas escolas temos a rádio, também é uma mudança que teve com os tempos novos? Vocês acham que ela se encaixa? Sim, com certeza. Até porque antes não se concebia um projeto de rádio escolar, né, acontecendo nesse ambiente. E a gente vê que ele é próprio, ele é necessário, e ele é muito importante nessa área da comunicação. Até porque isso tudo que estamos realizando agora, nesse momento, tem um impacto muito forte, não só na comunidade escolar, como na grande sociedade. Então, assim, essa evolução, ela é necessária. Se antes não tinha, agora tem. No momento que tem, é necessário aprimorar. E eu te complementando a questão a rádio vem melhorando com as tecnologias, porque a tecnologia está na mão de todo mundo. Então, os alunos, as pessoas de maneira geral, têm um celular e estão filmando, e estão fazendo as coisas muito aleatoriamente, sem ter noção das consequências, né? Então, acho que com o projeto da rádio escolar sendo bem monitorado e orientado por um profissional, os envolvidos, os alunos, eles adquirem um conhecimento, uma experiência dessa questão de mídia, de conscientização, de fazer a coisa correta, a informação verídica, né? Esse conceito, esse aprendizado, e vocês repassam isso de uma maneira tão verdadeira para os colegas, que isso se torna muito mais marcante para eles, e eles entendem muito melhor do que, às vezes, o professor fazendo uma aula sobre isso. Então, essa vivência que vocês passam e o projeto da rádio funcionando é uma experiência que é maravilhosa. Vocês estão de parabéns pelo trabalho que vocês fazem.
Com Obrigada. certeza. Ah, e falando nisso, sobre a rádio, qual que vocês acham que é a visão de vocês? Porque acho que quando vocês chegaram aqui já tinha rádio. Não tinha? Não, Segundo, nós estamos tentando implementar algumas vezes a rádio, mas ela não conseguia fluir, né? Porque precisa de um profissional por trás, né? Precisa de um professor que esteja acompanhando. Então, posso estar enganada, mas que eu me recordo, acho que na época da Micaela a gente tentou. Acho que do Carlos também foi tentado um pouco, mas ele não acabou não dando sequência. Aí o material era muito caro, e a verba também às vezes não dava conta de atender a proposta. É, as equipes também, que nós precisamos de alunos engajados para isso, que queiram fazer isso. Então, foi tentado algumas vezes. Na época da Micaela uma pequena estrutura tinha, foi, né, já. foi Eu dado um pé lembro. inicial e o Uhum. Inácio que abraçou ali e quis fazer funcionar de vez mesmo. Aí chegou, E quando aí você nasce. chegou, aí foi, né? Foi. Então, a gente viu que tinha uma pequena estrutura, né, umas caixas de som fixadas nas paredes da escola, um equipamento, inclusive aqui nessa salinha, mas igual vocês há pouco afirmaram, né, na pergunta, que é necessária essa atualização. Então, a gente busca umas parcerias e também encaminhamos a SEDUC o projeto e aos poucos eles foram liberando recursos e fomos adquirindo, né, umas caixas de som, mesa, som, microfones, e aí não adianta essa aparelhagem toda se não tem a parte humana, né? A parte operacional. E aí, diante de uma pessoa muito comprometida, focal, né, esteve à frente da rádio, ainda está, então ela começou e está dando a continuidade, que é a professora Marli, muito bem Agora lembrado. voltando um pouco sobre a profissão. Quais são as maiores dificuldades de ser diretor e secretário? Olha, existem muitas dificuldades, muitos empecilhos, né? Eu diria, apesar de que eu gosto daquilo que eu faço, sempre dou o meu melhor, mas assim, em tempos em que estamos vivendo, onde se exige bastante índices, onde se exige que a educação ela realmente aconteça de fato, são inúmeros os detalhes aí que às vezes deixam a gente meio cansado, esgotado, porque a gente gostaria de dar mais ainda, mas o tempo é curto e eu diria assim que a burocracia ela impede bastante a, o trabalho efetivo, né? Porque na minha gestão eu gosto sempre de ser humano com as pessoas, né? É uma questão óbvia, né? Mas assim, o diálogo, o contato direto, a resolução de conflitos, de problemas, que conflitos existem muitos, né? Acho que um dos grandes desafios é essa resolução de conflitos, né? Entre estudantes, entre os servidores, então assim, é um desafio enorme. É isso. Bom, eu trabalho mais com a parte de RH, digamos assim, né, da unidade escolar. Tanto que vocês veem mais o diretor e os profissionais me conhecem mais, né? Então, o secretário escolar lida mais com a vida do profissional. E a gente tem essa dificuldade realmente de, de manter essa organização humana ali dos profissionais. Nos últimos anos, a gente está com uma dificuldade grande da questão da mão de obra para algumas funções, para algumas aulas específicas, né? Algumas áreas, né? Então, muita dificuldade de professor e abre seletivo simplificado. A SEDUC, nesse último ano, fez um seletivo de 2 anos para a contratação de pessoal. Ele já não fluiu da maneira, porque muita gente já passou, e daí a gente precisa de mão de obra, as pessoas acabam doentes, são afastadas por inúmeras situações, além de direito de licenças, né? E daí a gente não tem essa mão de obra para substituir. Isso dá muito trabalho. Eu acredito que aqui no estado vocês também passaram por essa dificuldade, né, de faltar, às vezes, alguém da nutrição, essas coisas
muita dificuldade na mão de obra. Então, isso é uma coisa que acaba esgotando a gente e que é difícil, né? Porque você depende de encontrar o terceiro e a questão da quantidade de documentação, gente, para contrato. Se vocês Muito soubessem. burocrático, né? Eu brinco com os profissionais que é quase um TCC. É bastante documentação. Claro que são documentos importantes, são certidões, antecedentes, né? Mas existem coisas que ainda podem ser aprimoradas nessa área que facilitaria muito o serviço. Complicado. Mas agora vamos falar um pouquinho de coisa boa. Tem alguma memória engraçada aqui do SNAT? De que ocorreu com um aluno, com um profissional? Gente, eu adoro lembrar dos dias do esquisito. Eram Eu ia falar. maravilhosos. Os dias do esquisito, quando o terceiro ano fazia o Halloween. Teve uma vez que fizeram uma sala do medo que foi Foi hilária. terrível. Não, Literalmente, essa né? você Não. nem viu na época da Mica, ainda a primeira. Eu vi só depois. Né? A primeira foi assim, extraordinária mesmo. Assim, eles pegaram fígado de boi, o rim, as coisas assim, para as pessoas colocarem a mão. Nossa, Foi um negócio assim, foi se muito. empenharam. Foi. Aquela turma, foi extraordinária, assim. Uma memória afetiva que eu tenho, não é questão de ser engraçada, mas afetiva, é que quando eu cheguei no Piscinates, falava-se muito em família, dentro da unidade escolar. Então, é uma coisa que ainda me pega. Quando eu penso no meu trabalho, às vezes eu penso além do trabalho. A gente fala assim, aqui é só meu trabalho. Mas eu tento olhar para os meus companheiros e para os alunos também, né? Para os meus colegas, e eu vejo além do trabalho. Porque o Piscinati me trouxe essa questão de família dentro do ambiente de trabalho. Então, fui agraciada por viver numa época que a gente via essa questão de família e é uma coisa que me marcou bastante. Eu comungo da mesma ideia. Eu ia citar a questão do Halloween, que foi muito marcante, porque, assim, assustador, na verdade, né? Aí, agora, se teve alguma edição mais assustadora ainda, ficou mais forte e mais marcante ainda, né? Então, é mais ou menos essa mesma ideia que acabou de citar. Teve alguma lição aqui que você aprendeu aqui na escola que leva para a vida? A lição, assim, eu acredito muito no potencial das pessoas, né? E quando eu cheguei aqui no Piscinati, eu literalmente eu caí de paraquedas, né? Eu nunca tinha saído da escola onde que eu estava, então, assim, porque às vezes o profissional ele está um ano numa escola, outro ano em outra escola. Eu fiquei 10 anos na mesma escola, né? Eu tinha aula somente lá, e aí de repente, do nada, eu pego e troco de unidade, né? Como gestor ainda, o desafio. Aí eu caí literalmente de paraquedas aqui no Piscinati. E aí, assim, umas pessoas eu conhecia, a maioria não. Então, esse desconhecido que chegou do nada, assim, até no começo ficou meio difícil o relacionamento, porque de repente, ele vai chegar, ele quer mudar muita coisa, quer fazer isso, quer fazer aquilo e não vai dar conta. E aos poucos a gente foi se familiarizando, até porque eu nem cheguei. Eu, assim, até ouvia falar da Fran como secretária, né? Mas eu não a conhecia. E aí a gente foi se familiarizando e, nossa, a gente fez amizades, foi muito bacana. Senti muito quando eu saí daqui, né? Não só da parte do servidor, mas dos alunos também, que cria esses laços muito legais. Hoje em dia vocês não estão mais na escola. Na escola onde vocês. Por que vocês saíram do Piscinat? E na escola onde vocês trabalham hoje em dia? Tem a rádio Piscinat? Piscinat não, né? Uma rádio Piscinati? Uma rádio Piscinat. Então, a questão é que acabou o tempo do seletivo e uma das regras do novo seletivo é que não poderia ficar na mesma escola onde estava. Então, eu não tinha opção. Eu tinha que escolher outra unidade escolar. E aí, analisando um pouco a questão logística, da onde eu moro, a distância da escola, aí eu escolhi uma que chamou a atenção, que é o professor Djalma Guilherme da Silva. Outro desafio porque lá só tem ensino fundamental.
onde eu estava, antes de chegar no Piscinato, era só ensino médio. Chegando aqui, médio e fundamental. E agora é só fundamental, né? Aí eu tive em mente assim, eu acho que eu não vou me dar muito bem com os pequenininhos. E ao contrário, né? Está dando muito certo. Que bom. Então, assim, houve o seletivo, criaram essa regra, então eu tive que sair. E aí, eu procurei outra escola e hoje estou no Jaume Guilherme da Silva. Aí, assim, aqueles que me conhecem já sabem que é um pouco marca da minha gestão e a gente sempre acrescenta no plano diretor, quando a gente assume uma unidade escolar, eu no caso, é o projeto da rádio escolar, porque eu acho importante valorizar a comunicação nesse ambiente. Aí, no primeiro ano não deu certo, agora no segundo ano de gestão lá na Escola de Jalma, a rádio abriu, está funcionando, mas ainda a passos lentos, está começando, né? Engraçado. Então, aos pouquinhos a gente vai estruturando e também aprimorando aí os conhecimentos, que é para formar essa linha também que está na Rádio Piscinati hoje, né? Até por isso a gente acha interessante se houvesse um certo intercâmbio entre, né, as escolas nesse sentido, seria ótimo. Vai ter. Uma coisa interessante é que, pelo jeito, vocês gostaram tanto de trabalhar juntos que foram para a mesma escola. Vou deixar claro que você que me seguiu. A Então, amizade foi muito forte. Apesar dele ter sido aprovado primeiro, porque primeiro era feita a seleção do diretor, para depois ser do secretário, né? Mas independente da função, eu já tinha feito a minha remoção de escola, no caso, né? Atribuído já para a escola de Jalma Guilherme, independente de ficar lá como secretária ou não. Então, eu já tinha me despedido do Piscinati, independente da função. é claro que a gente sempre analisa um pouco assim a pessoa que está na equipe gestora, né? Os coordenadores, a secretária e a gente como diretor, né? E a gente sabe que o profissionalismo da Fran, em termos de secretária, é incomparável, né? É inquestionável. Então, assim, uma equipe que tem os componentes que conseguem dar conta do recado e está à altura, então é uma equipe forte, uma equipe boa, e a escola só tem a ganhar. E uma das propostas desse último seletivo Isso, bem foi, lembrado. foi isso, né, Inácio? O Uhum. gestor ele foi atribuído primeiro, né? A aprovação dele aconteceu primeiro e ele participou da seleção do secretário e dos coordenadores que compõem a equipe. Então foi uma forma de tentar deixar uma equipe mais alinhada, Sim. conforme, claro, a disponibilidade dos profissionais, porque eles tinham que se candidatar para terminar a escola. Eu me candidatei para a escola de Jaume Guilherme, que é mais próxima da minha casa, e passei pelo processo de entrevista. Não seria outro diretor de outra unidade que poderia me chamar, entendeu? Então era uma coisa já encaminhada, tanto para nós como secretário, como para o coordenador também. Foi a mesma situação. Como que ocorre essa seleção de escola? Você que escolhe ou... Sim. Durante a inscrição, a gente escolhe uma unidade escolar, né? No caso, nós não podíamos continuar na mesma, a gente seleciona dentre as opções de Sinop uma outra unidade escolar. E o Inácio colocou, conforme onde você mora, qual a sua aptidão, o que você tem. Tem disponibilidade para 3 períodos, escola de 3 períodos. Gosto de trabalhar com ensino médio, quero tentar o ensino médio, escolas que têm ensino médio. E assim vai sendo uma escolha individual de cada profissional. E por que o senhor escolheu ir para o Dijon? Então, é pela questão logística. Eu não moro tão longe da escola, mas assim, o acesso eu achei fácil, a escola me encantou, então eu achei que esse era o momento de assumir aquela unidade escolar. Foi uma experiência nova, né? Você nunca tinha trabalhado com fundamental, só fundamental. Você Isso, trabalhou com ensino médio. exato, um grande desafio, porque assim, a grade curricular ela é diferente, os professores, a formação, é, é um público bem diferenciado, mas nada que não se possa adequar, no caso a minha pessoa, né, a essa função, a essa nova realidade.
Vocês acharam muito difícil no começo? Porque, né, nunca trabalhou. Bom, o Inácio veio de uma troca. É. E a minha foi uma grande troca. Eu fiz em 2024 a troca que o Inácio fez quando veio para o Piscinati, né? Foram 10 anos numa unidade escolar, iniciando do zero em outra, né? E numa função de gestão, de certa forma, a gente tem que estar à frente, né, de toda a organização. Não é fácil, mas eu sempre tentei também esse lado humano, conversar, a porta é sempre aberta para que a gente consiga trabalhar com todos e atendendo, né, as demandas de todos. Agora, uma curiosidade. Vamos supor, trabalharam aqui no Piscinati, vocês foram pro Djalma. Quando terminar a gestão lá no Djalma, pode voltar pro Piscinati? Aí vai depender das novas regras. Porque, porque assim, esse último seletivo, ele tem a duração de 4 anos. Agora, no final desse ano, vai ter uma avaliação dos diretores. Então, no meio do período, ou seja, 2 anos, aí você faz uma avaliação do plano diretor, né, da gestão em si, e aí, depois dessa avaliação, então, entende-se que se estiver habilitado a continuar, então ele fica os 4 anos, que é a validade do seletivo. E aí, a gente tem que aguardar as novas regras, não sabemos se serão as mesmas, diferentes ou não. Então, a gente tem que aguardar. Eu queria saber como que a filosofia influenciou na sua vida. A filosofia é um caso sério na minha vida, né? O amor à sabedoria, ele é muito importante, né? Eu sempre lembro que eu tive muito incentivo da minha família para a questão dos estudos, né? Então, assim, o principal era o estudo, fazer atividade, estudar para as avaliações, depois o trabalho. Então, isso é significativo. O que a gente vê muito é que as famílias, às vezes, elas põem o trabalho do adolescente, jovem filho, na frente dos estudos. Não pode. Tá? O ideal seria valorizar essa formação que ele vai utilizar depois para o resto da sua vida, né? Então, a filosofia, ela caiu, assim, na minha vida de um modo, eu creio que necessário, né? Esse mundo da filosofia, que às vezes o pessoal fala que é incompreensível, que é difícil, eu gosto muito, porque é uma leitura científica, assim, diferente do que, de repente, um conteúdo de biologia ou outra área de conhecimento, né? Só para citar, eu estudei 8 anos em torno, ou 9 anos, numa instituição religiosa, né? Então eu me formei em filosofia lá. E aí depois que eu saí dessa instituição religiosa, então é que eu vim a, a exercer essa função aí de educador na área da educação. Essa pergunta. Você tinha filosofia ou tinha outras opções? Não, tinha só filosofia. Assim, a formação de filosofia, na época que eu cheguei em Sinop, eu acho que tinha 4 pessoas formadas em filosofia. Então, assim, é um público um pouco restrito, porque muitos não dão valor, né? E ainda mais na área da licenciatura, que não tem aquele atrativo, como a gente sabe que existe, né? E, então, são poucos os que são formados nessa disciplina mesmo, especificamente. Existe, de repente, uma segunda habilitação em filosofia ou alguma coisa semelhante. E antigamente acho que era mais voltada para a questão religiosa, né? Era bem mais restrito. Muitos padres se formavam, né? Agora ela é mais aberta, né? Então, assim. Tanto que a filosofia acho que entrou na grade curricular em 2007, obrigatória. Ela era uma disciplina que não era obrigatória. Não era obrigatória, exato. E ela é só do ensino médio também, então ela é bem restrita mesmo. E assim, só para concluir essa parte, nessa área da filosofia, às vezes as pessoas acham que é uma aula de filosofia, por exemplo, utilizar uma mensagem, utilizar um texto aí e a leitura dele fica naquilo superficialmente, né? E eu já entendo que a aula de filosofia nas escolas, elas têm que estudar os pensadores, os conceitos, que é para
abrir a mente do estudante e ver que a realidade às vezes é diferente daquilo que ele enxerga, né? Ele vê às vezes de um modo, mas ele tem que ir um pouco além da realidade. Esse mundo intelectivo, ele às vezes não está tão claro na mente do estudante e é necessário, né, a filosofia justamente para aprender a pensar um pouco melhor, a perguntar, porque a base da filosofia é a pergunta. O senhor poderia deixar um recado para quem está nos assistindo, para quem gosta de filosofia e pretende aprofundar, e eu explicar o que ela influencia em geral? Eu repito as palavras do grande filósofo Sócrates, né? Só sei que nada sei. E esse é um dilema que a gente, eu acho que como um todo deveria levar consigo, né? Não de que o ser humano, as pessoas, nós não sabemos de nada, mas que devemos estar aberto ao conhecimento, né? Aprender sempre mais. Então, só sei que nada sei é uma máxima assim que eu levo comigo, né? Estar aberto a novos aprendizados. Não é o fato de eu ser um professor, um diretor, alguém que já estudou um tanto, né? Dizer assim, não, eu acho que já estudei tudo, já sei tudo. Isso não existe, né? O conhecimento ele é ilimitado. Então é por isso que eu digo que existe essa possibilidade e a pessoa tem que se dispor a aprender. Porque se ela afirmar que já sabe tudo, aí então ela mesmo se limita, né? E tem uma outra máxima que eu gosto também, que assim, ela tem um pouco a ver com o trabalho, né? Que é onde Deus nos plantou, aí devemos florescer, né? Ou seja, dar o seu melhor aonde você estiver. E você? Você fez uma faculdade, tem alguma formação? Sim, eu sou formada em licenciatura em matemática, né? E fiz especialização, incluindo o mestrado, as formações que a educação nos possibilita e o caminho. Como vocês acham que o conhecimento pode influenciar na vida de uma pessoa? O conhecimento ele muda muito a vida da pessoa, né? Porque a gente sabe que na sociedade é uma luta diária, né, de sobrevivência. E assim, a pessoa que tem um conhecimento, ela tem um comportamento diferenciado, um olhar diferenciado e tem uma visão diferente das pessoas que às vezes não buscam o conhecimento. Então, o conhecimento, para mim, ele abre portas, janelas, caminhos, e então isso é muito importante na vida das pessoas. E a gente tem que lembrar também que até dentro da unidade escolar existem diferentes conhecimentos. Porque se vocês forem conversar com as meninas da cozinha, elas têm uma realidade, uma maneira de trabalhar, é um tipo de conhecimento. A secretaria é outro, os professores vão ser outros. Cada um dentro da sua realidade vai ter seu conhecimento. Né? Tanto que muitos estagiários, quando chegam na unidade escolar, que eles vão conhecer a parte dentro da escola, a parte estrutural da escola, a parte documental da escola, eles assim, nossa, eu não imaginava que a educação era assim. Né? Como nós da educação não conhecemos os outros, né? Você vai para uma área da saúde, a gente não sabe os pormenores, né? De como funciona. Então, acho que a frase do Inácio de estar o melhor onde você está é realmente isso. De ter o conhecimento e dentro da unidade escolar ou dentro de onde você tentar conhecer um pouquinho de tudo, né? Porque é muito importante você conseguir lidar com o seu colega de trabalho. Como você acha que a escola pode incentivar no protagonismo da escola? Você fala assim, o protagonismo dos estudantes. Bom, a escola ela tem um papel fundamental sobre milhares de vidas, né? A escola onde a gente atua atualmente, onde está atualmente, nós temos aí em torno de 1.100 adolescentes, jovens, e a gente tem um papel, inclusive social, diante da causa, né? Que a gente vê que às vezes a gente encontra estudantes que têm os problemas, né, de família, de estrutura econômica, muitas dificuldades. E a escola, ela tem que ter um olhar diferenciado voltado aos estudantes, a cada um dos estudantes.
analisar a sua realidade, né, ver as possibilidades e, dentro do possível, ajudar esse estudante, não só em termos de conteúdo, conhecimento fechado em sala de aula, de livro, de apostila, mas também essa relação fora da escola, né, essa relação social, inclusive com as famílias. Assim, a escola onde a gente atua, a gente inclusive esteve ajudando muitos alunos, famílias, encaminhando, né, buscando recursos. Então, acho que isso é muito importante. Então, a escola tem um papel fundamental de ajudar a transformar não só o aluno, mas também a comunidade escolar. É um papel muito importante. Gente, acho que ele falou perfeitamente. A função da escola é essa. Nós estamos aqui, além do ensinar, é o acolher, é o incentivar. Olha, esse projeto aqui, olha o quanto vocês são protagonistas aqui. Olha que diferencial que isso vai dar para o potencial que vocês têm, que vocês estão aprimorando aqui para a vida. Então, isso hoje para vocês pode abrir a sua mentalidade já para uma faculdade, já te dá um caminho, né? Então, a escola está aí para proporcionar. Quantos atletas que não são descobertos na escola, esses projetos e essas ações são muito importantes para florescer o que vocês têm de melhor. Como é a sensação de voltar hoje na escola e sentir que muitos... Tem trabalhadores aqui que trabalharam com vocês, né? De rever essas pessoas, de saber que vocês são conhecidos. É muito bom. É muito bom rever as pessoas com quem eu já trabalhei. É um carinho, assim, igual para vocês. Eu tenho essa sensação de família mesmo. Eu tenho um carinho muito grande pelo pessoal. Espero que eu tenha marcado de maneira positiva a vida deles. Eles marcaram a minha. E é um carinho imenso mesmo com o Piscinati. É por isso que eu sempre digo que a gente tem a nossa função, né, que é a parte mais assim, a parte específica do trabalho técnico mesmo, né? Mas a gente não pode esquecer o outro lado, que é o lado humano. Então, assim, depois que a gente deixa uma unidade escolar, um certo ambiente, nada mais agradável e assim, eu fico feliz em retornar em um ambiente onde eu estive e ser acolhido novamente, né? Que a gente lembra de pessoas que ainda estão aí, embora a gente é uma passagem apenas, então vale a pena não esquecer esse lado humano, né? Da amizade, do entendimento, do diálogo, da compreensão, isso é muito importante. Agora, vocês poderiam deixar um recado para os alunos e para as pessoas que vão assistir o vídeo. Arrasa. Não, não é bem assim, não. Então, aos estudantes, eu diria assim, aproveitem esse tempo. Tá? A escola é um tempo na vida da pessoa, né, que se faz muito necessária. São longos anos dentro de uma unidade escolar, né, até a conclusão dos estudos. Então, é o que eu sempre digo, porque eu também já fui estudante, lógico, né? Aproveitar esse momento porque é um período que marca para o resto da vida. Você vai estar lá com uma certa idade e aí você vai lembrar lá na escola, tá, dos projetos, dos colegas, né, das amizades, daquilo que fez, aquilo que não fez também. Enfim, é um tempo assim que tem que ser bem valorizado e aproveitado. E aí, para o pessoal também, fora que está assistindo, acompanhando aí, que valorizem, incentivem as pessoas a estudar, né? Isso faz uma diferença enorme na vida de cada ser humano. Eu acho que valorizar o trabalho de vocês também, gente. Deem likes. Com certeza. É excelente o trabalho. Espero que o projeto de vocês continue, dê muito certo. Marli, parabéns. Eu acho que é essencial o trabalho que ela faz com vocês, esse empenho que ela tem. Eu admiro demais a professora que ela é. Admiro também o profissional que o Inácio é. E aos alunos, é isso, pessoal. Aproveitem. Sei que é chato e cansativo tudo que os adultos falam, mas para a tristeza de vocês, é verdade. É a experiência falando. É muito importante que vocês valorizem esse espaço e as oportunidades que vocês têm, porque muitas vezes elas são muitas. Vocês só têm essa idade agora, vocês só têm esse momento para estar aproveitando. Então,
aproveitem mesmo as oportunidades que a escola consegue fornecer para vocês. Garanto que a equipe gestora gostaria de fazer muito mais, né? Mas a gente caminha conforme as possibilidades, as escolas conseguem ofertar. Então, aceitem de coração as oportunidades e consciência. Eu acho que às vezes o que falta um pouquinho ali, questão da maturidade também, mas aproveitar com consciência as oportunidades que vocês têm. Agora, para finalizando, defina a Piscinati em uma palavra. Acolhimento. Para mim foi família. Mas é isso, gente. Foi uma conversa maravilhosa. Foi um prazer ter vocês aqui. E eu que agradeço a oportunidade, né, o convite também, fiquei muito feliz, ainda mais em retornar para uma unidade escolar, um ambiente onde a gente já esteve no período, né. Agradecer o convite especial da Marli também, que está fazendo os trabalhos aí com uma equipe maravilhosa, né, e não deixar o projeto esfriar ou morrer jamais, né, dar continuidade e sempre evoluir do jeito que está acontecendo. Parabéns mesmo a toda a equipe aí. Exatamente, pessoal. Muito obrigada pelo convite. Espero que tenhamos atendido a ideia que vocês tinham e parabéns pelo trabalho. Parabéns. Um brinde agora. Com certeza. Piscinati. Aí, Piscinati. Piscinati. Piscinati.